A cientista política Sueli Araújo pediu nesta segunda-feira a exoneração da presidência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. A decisão vem após arranca-rabo que ela teve no Twitter com o atual ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles. Vamos contar essa história aí, passar limpo, Vini? Vamos sim, Edgar. O que aconteceu? Na verdade, já estava prevista a transferência de cargo aí para o procurador Eduardo Bin, né, que agora é quem vai assumir essa presidência do IBAMA. Mas a decisão da exoneração acabou sendo adiantada pela própria Sueli Araújo, que entrou com este pedido, Edgar, um dia após a polêmica pelas redes sociais de algo que ela não concordou, de uma publicação feita pelo ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, e reiterado depois pelo presidente Jair Bolsonaro, apesar que o Bolsonaro, horas depois, acabou apagando o tweet dele. Mas vamos colocar o tweet do Ricardo Salles, que deu início, aí, que deu origem a toda essa polêmica, que foi, na verdade, Edgar, um contrato que ele publicou do IBAMA com relação à locação de veículos feitos aí pela instituição, para o trabalho da instituição. E ele escreveu o seguinte: quase 30 milhões de reais em aluguel de carros, só para o IBAMA. E aí sublinhou ali algumas linhas em vermelho, ou seja, expondo, né, esse tipo de contrato e dando a entender que seria um valor ali muito alto, né, para este tipo de trabalho. Eu achei até curioso que teve depois uma seguidora dele, Edgar, que até chamou a atenção e disse o seguinte: ministro, mas essa questão das viaturas precisa ser melhor gerida, né? Como grande parte do trabalho é de campo, é preciso ter carros em condições de enfrentar a estrada da área urbana para a rural sem estragar no meio do caminho como era comum. E aí ele respondeu o seguinte: sim, por isso chamei a atenção para o valor, sem adentrar no mérito e necessidade que veremos em breve. Ou seja, ele entende que apenas este valor era muito alto para o trabalho em questão, mas foi algo que a Sueli Araújo, né, agora ex-presidente do IBAMA, Edgar, considerou que ele não tinha ali o conhecimento, né, do caso, né, que a crítica representava... Os veículos são veículos especiais, né? Exatamente. Para aguentar essa transição do centro urbano para o campo, enfim. Isso. E além disso, equipado com equipamentos anti-incêndio. Não é um veículo comum. Não, né? É um veículo comum. Agora, e ela coloca também que esse contrato é até abaixo do valor inicial, que eles negociaram, e ficou um valor até menor do que o previsto. E fala hoje quantos veículos ou não? Hoje a gente folha, tem o valor, né? Tem. Hoje 28.712.000 reais. São mais de 300 veículos, se não me engano. 393, Vini. 393, obrigado, Caio. E aí, Caio, o que acontece? A Folha traz uma matéria hoje que, além da frota ter aumentado também, por questão desse contrato, o valor apresentado também representou uma economia de 8% em relação ao contrato anterior. Eu que sou de humanas, peguei a calculadora aqui e fiz o cálculo. Dá R$76.000, R$76.335,87 por carro. 76 mil por um carro parece 4x4, bem razoável. Parece bem razoável. Bem equipado, né? Exatamente. Bom, sei que a gente Ela pode também olhar essa questão de diversos ângulos, mas o professor Vila fez um comentário, eu acho muito pertinente, no Jornal da Manhã, que é muito fácil dirimir essa dúvida aí. Você vai lá no contrato, você faz a transparência, você dá transparência a esse contrato e expõe, coloca na mesa. Quantos veículos foram, quanto custou cada veículo, o que tem em cada veículo, e aí pronto, chega-se a uma conclusão. E o que tem se questionado muito, Edgar, principalmente no governo Bolsonaro, e foi uma prática que o Ricardo fez agora, é essa exposição via rede social. E vem uma fala que, tipo, dá a entender e causa uma falsa sensação
sensação nas pessoas de que tá tudo errado. Isso. Quer dizer, pode ser que tenha coisa errada mesmo. Pode ser que tenha muitas coisas erradas. Mas você lançar, assim, só uma frase de efeito para causar uma repercussão ali que possa justificar, olha, a austeridade do novo governo, jogar com isso também é, no mínimo, questionável. Vamos falar de alguns pontos que não estão sendo muito comentados assim nem na mídia, né? Em primeiro lugar, a Sueli Araújo, né, como presidente do IBAMA, ela já era demissionária. Então ela simplesmente precipitou a sua saída. E aqui é importante colocar um fator psicológico, sabe, Edgar? A gente é muito preso a uma visão aí de materialismo histórico, de enxergar sempre a questão de poder, de economia nas coisas, mas existe o fator psicológico. Mesmo ela sendo demissionária, você se imagina nessa situação, você se vê aí às voltas com uma insinuação de irregularidade, porque de fato isso aconteceu, não tem clima nenhum para ela ficar lá. Né? Foi no mínimo deselegante essa sequência de postagens, não só do ministro, como também do presidente da República. Eu achei digno da parte dela, especialmente se o contrato tiver a lisura que ela defendeu com veemência, né? Fazer essa exoneração, até para deixar registrado que ela foi exonerada a pedido. Essa é a expressão que se usa quando você pede para sair, né? Literalmente. Sabe o que eu acho dentro dessa teoria que você lançou, do factoide político, Edgar? O seguinte, a gente teve um exemplo de uma boa repercussão de um factoide político quando houve suspensão do contrato de Bitcoin indígena. Agora, recentemente, no valor de 44 milhões de reais. Isso parece uma reedição disso, só que em outra alçada. Então, a sensação que se tem mesmo é essa. Pega um contrato aí com um valor exorbitante, joga, ninguém tem o menor conhecimento técnico, inclusive a imprensa, e aqui eu admito com toda humildade que eu não sei avaliar se esses 6, 7 mil por mês que representa o aluguel desses veículos adaptados, se isso é caro, se isso não é caro. Quem sabe avaliar isso? Só realmente gente muito técnica. Agora, é sintomático que o presidente Jair Bolsonaro, quando ele retuitou, né? Ele retuitou, Caio, deixa eu só colocar aqui também. E ele excluiu, né, Vinícius? Ele apagou o texto, porque ele falava antes, quando ele comentou o tweet, ele falava em montanhas de irregularidades e situações anormais. Ele apaga o texto, ele mantém o tweet, mas ele apaga a legenda. Por quê? Você acusar a pessoa de uma irregularidade, aí você já tá incorrendo até possivelmente num ilícito. Então, assim, isso é sintomático. Inclusive a manifestação do ministro Ricardo Salles, que é advogado, então desde o começo tomou cuidado de não fazer uma acusação formal. Olha só como ele fala no primeiro tweet dele: quase 30 milhões em aluguel de carros só pro IBAMA. Isso é uma insinuação, é difícil provar qualquer coisa. E aí, quando todo mundo interpreta isso da forma como, obviamente, seria interpretado, e basta ver os comentários para ver que tipo de repercussão isso gera, ele vai e faz assim: não levantei suspeita sobre o contrato, apenas destaquei seu valor elevado. Destacou o valor elevado, queimou uma profissional que, assim, até que se prove o contrário, pode ser uma excelente profissional, afinal de contas não seria presidente do IBAMA. Então, assim, é lamentável esse tipo de factoide, não é assim que se toca um país, né? Vamos criar as questões estruturais, e isso tira, vamos dizer assim, tira o mérito dessa grande atuação de pente fino que tem que ser feita mesmo, né? Então essa é a minha sensação sobre isso, um factoide político que enfim, desnecessário.